Bom, pessoal, satisfação mais uma vez estar com vocês. Bom, gente, dando continuidade ao nosso processo, né, de formação aí nessas duas áreas de conhecimento, gerenciamento de escopo e cronograma, nós vamos agora avançar em nosso estudo e falar sobre alguns itens, pessoal, nesse nosso terceiro encontro. Bom, nosso objetivo, pessoal, nesse momento, vai ser destacar, né, a importância da gestão estratégica para a definição do portfólio através da seleção de projetos, para a gente entender, né, pessoal, que escopo, né, que trabalho é esse para a definição do que será feito. E a gente vai começar a entrar um pouco mais, pessoal, em seguida, né, fechando essa parte introdutória, né, de gestão de projetos, tá, como um todo, e começar a atacar de forma mais específica no que tange a gerenciamento de escopo. Tá? Nos nossos próximos vídeos, a gente vai tratar aí fortemente os detalhes, né, entradas, ferramentas e técnicas, saídas, no que se refere a gerenciamento de escopo e gerenciamento de cronograma. Bom, gente, então, qual é essa necessidade, né, desses projetos, como a gente vinha tratando? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender o negócio, que tipo de objetivo pretendemos alcançar nesse sentido. Se nós observarmos, pessoal, qualquer tipo de projeto ou de negócio que precisa ser feito, ele tem alguns objetivos claros a serem alcançados. Percebam, é mais vantajoso para um empreendedor ou para alguma pessoa que tem esse viés de negócio investir numa empresa que traga um retorno maior do que, por exemplo, se esse recurso estivesse aplicado. Então, por isso, o primeiro item, retorno financeiro. Então, se eu invisto em algum projeto que seja um empreendimento ou algo dessa natureza, o benefício que o investidor busca é um retorno financeiro maior do que se aquele recurso tivesse investido num CDB, num LCI, numa ação, enfim, em qualquer tipo de retorno financeiro que o mercado oferta para essa pessoa que tem disponibilidade de recurso. Então, esse é uma das primeiras premissas, pessoal, que, que justificam, né, a existência ou o recurso a ser investido em um projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, gente, a análise de custo-benefício. Imaginem, possivelmente, você, enquanto empreendedor, como gestor de projetos, né, numa instituição, sempre vai estar avaliando se é melhor contratar algum tipo de empresa a desenvolver aquele serviço ou fazer a entrega daquele projeto, ou pela iniciativa interna da empresa. Então, sempre vai ser essa avaliação, né? É melhor para a empresa alugar, comprar ou fazer? Né? Então, essa análise também é fundamental nesse processo. Imaginemos também, gente, que a empresa almeje, né, aumentar sua participação no mercado. Né? Vamos pensar da seguinte forma: independente do tipo da operação que ela tenha, se seja varejo, né, ou seja, produtos pulverizados, tá, no mercado em que ela ganha no volume. Então, o preço não é a margem, né, alta, não é o foco daquela instituição, e sim a grande participação no mercado. Tá? Por outro lado, pode existir a possibilidade também da empresa ter, pessoal, um foco específico, um nicho específico, tá? Onde a margem é alta. Então, ela não se preocupa tanto com o item participação no mercado. Né? Ela tem um nicho específico onde a margem é muito boa e aquilo ali atende ao retorno que o investidor, o acionista, espera. Tá? Mas uma das frentes que a gente fala sobre necessidade de projeto também é a participação no mercado, aumento do market share. Outras possibilidades, pessoal, melhoria de imagem. Né? Vamos pensar quanto as empresas que trabalharam, né, com mineração, né, num passado aí recente, tiveram que investir em imagem para recuperar, né, aquela percepção negativa do impacto ambiental que aquela empresa trouxe no cenário brasileiro, por exemplo, lá em Brumadinho. Um exemplo. Tá?
como é que as empresas trabalham para que na mente do consumidor venha primeiro o nome dela. Então, imaginem o nível de esforço e de investimento que é feito para que essa percepção seja despertada no cliente dela. E, obviamente, por conseguinte, né, conseguir atender a satisfação desse cliente. Então, pessoal, tudo isso tem uma importância muito grande. Pessoal, a gente vai investir um pouquinho de tempo nessa figura que vocês estão vendo aí. Na administração, a gente escuta muito falar em PDCA. A gente precisa planejar, nós precisamos dirigir, nós precisamos checar, precisamos agir. Tá? Precisamos nortear a nossa empresa com base numa organização mínima. De certo, pessoal, que o conceito de PDCA tem também aprender, né, o learning, né? Enfim, vários outros conceitos. Por exemplo, o próprio DMAIC, também é uma ferramenta de gestão que propicia essa visão. Mas esse, pessoal, é um formato de gestão estratégica, né, onde a gente tem esse PDCA estratégico maior, tá? E nós temos um PDCA estratégico um pouco menor, tá? Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma menção para relembrarmos, mais uma vez, de que nos nossos grupos de processo, né, lá naquela figura do nosso grande mentor, né, Ricardo Vargas, ele traz lá aquelas figuras dos processos do projeto. Só relembrando, em torno de 52% dos processos estão no grupo de planejamento. Percebam, pessoal, que também no PDCA nós temos uma grande quantidade de ações, tá? de processos no P, que é o azul. Nós temos aí negócio, missão, visão, crenças e valores, análise competitiva, cenários, oportunidades, ameaças, posicionamento estratégico, né? Logo em seguida, seguindo o fluxo do processo, nós temos metas globais, ou seja, grandes metas a serem atingidas. Em seguida, nós temos uma análise de ambiente interno, forças e fraquezas, temas estratégicos e finda esse processo do planejamento com um mapa estratégico. Ou seja, olhando para o negócio que a empresa atua, fechando com uma figura visual dos objetivos que a instituição precisa alcançar. Tá? Então, pessoal, depois disso feito, por onde se passa? Nós começamos a desdobrar essas metas. Então, para que eu alcance essas metas, eu preciso de projetos ou planos. Ou seja, iniciativas que, na sua execução, permitirão o alcance daqueles objetivos e, por conseguinte, daquelas metas. Então, pessoal, no D, nessa nossa figura, tem justamente essa estrutura, que temos os projetos e planos com o valor que eu vou desembolsar, o valor que eu vou investir, né, dentro desse portfólio para que eu alcance minhas metas estratégicas. E aí eu observo se isso realmente está acontecendo, revejo minhas metas, meu resultado, padronizo e rodo um PDCA interno. Rodei meu ciclo interno. 1 mês, 2, 3 meses, a depender de uma agenda estratégica definida pela organização. E aí, pessoal, no C, que é o cheque, eu vou observar se aquela estratégia que eu defini lá no planejamento, ela de fato está acontecendo. Se existem pontos que precisam ser melhorados, né? Erros que devem deixar de existir. Se há alguma mudança importante no cenário de mercado, político, regulatório, que necessita uma resposta que faça com que eu tenha uma mudança muito importante na minha estratégia, eu reformulo minha estratégia no A, que é agir. E aí eu revisito todo o processo e rodo meu PDCA estratégico no cenário maior e no cenário menor com a implementação dos planos e projetos. Pessoal, esse tipo de organização traz uma clareza muito importante nessas duas áreas de conhecimento que vamos trabalhar. Por quê? Nós precisamos saber o que vamos fazer, o escopo dos projetos. Então eu preciso entender quais projetos
tem mais vinculação com a estratégia organizacional. E, pessoal, essa estrutura de processos de gestão estratégica apoia muito fortemente o processo de gestão estratégica de portfólio em projetos. Programas, né? Como nós vimos no nosso vídeo anterior. Isso nos dá, pessoal, uma formatação muito importante. Eu entender o negócio que aquela empresa atua. Lembre-se daquela tríade das habilidades do gerente de projeto. Ele precisa entender de negócios estratégicos, business. Precisa entender da técnica do gerenciamento de projetos e liderança. Então percebam, entender de estratégia é esse ponto que a gente está tratando aqui agora. Então, pessoal, depois que eu entendo o negócio, né, o propósito que aquela empresa entrega para seu cliente, para a sua sociedade, enfim, a gente entende depois a razão da existência daquela empresa, que é a missão dela. Ok? E depois, pessoal, a gente começa a entender um pouco, na linha do tempo, lá na frente, como ela quer ser percebida pelos seus clientes, fornecedores, partes interessadas. Então ela declara isso também, tá? Mas o mais importante, pessoal, também a ser destacado é com base em que pilares ela vai fazer o que ela diz que faz, que é a missão, para fazer o seu negócio e atingir a sua visão. Que valores são esses? Então, pessoal, a percepção de que é importante para a instituição deixar claro, né, que propósito ou que negócio ela atua, qual é a razão dela existir e onde ela quer chegar e com que valores ela faz isso, norteia tanto internamente a empresa, quanto é um recado importante que ela dá para a sociedade, tá? Para todas as partes interessadas. E de que maneira essas partes contribuem com a formulação dessa estratégia. Perfeito, pessoal. A gente não fala só nesse prisma do retorno financeiro em si, né? A gente fala de uma sustentabilidade, que é um tripé mais ampliado. Tá? É o tripé econômico, social, tá? E financeiro, obviamente. A gente tem esse tripé de sustentabilidade e olhar para o meio ambiente. Né? Então, todos esses fatores, pessoal, convergem para que a empresa tenha bases sólidas, pilares importantes de governança, tá? E que ela possa passar para seus clientes que é uma empresa que tem uma preocupação diferenciada. Hoje, os clientes, né, começam a ter uma cultura de contratar empresas que primem pelo social também. Então isso é muito importante, pessoal. Essa primeira linha de processos da gestão estratégica. Em seguida, pessoal, ela vai começar a trabalhar quem são meus concorrentes. E existem produtos substitutos? Né? Eu tenho algum gargalo com algum fornecedor? Eu tenho as forças do mercado, as forças de Potter, por exemplo, que influenciam a análise competitiva. Né? Observar as forças e fraquezas que os meus concorrentes têm. Como é que a tua empresa monitora, né, os concorrentes? Você tem um processo de olhar a participação de mercado dos teus concorrentes? Então, quando você tem um mercado muito regulado, essas informações, geralmente, pessoal, são levadas para órgãos reguladores. E que essas informações são públicas. E que você tendo uma inteligência de negócio dentro da tua instituição, você consegue fazer um mapeamento e um acompanhamento de alguns indicadores que te permitem avaliar o desempenho dos teus concorrentes. Vê só que legal, que bacana. Isso é muito importante. E aí, pessoal, eu olho esse cenário externo. Vejo o que é que está acontecendo na economia, com o PIB, conforme os setores de atuação, como é que está a inflação, como é que está o desemprego, né? Como é que está a Selic. Então você começa a avaliar uma série de indicadores, né, de mercado, econômicos, né, a própria bolsa de valores, né, que te permitem fazer uma análise muito abrangente e abre teu leque para você entender como é que está o cenário do mercado. E, pessoal, você consegue mapear muito claramente, olhando para dentro também, as tuas oportunidades e ameaças, cenário externo, e tuas forças e fraquezas, cenário interno. Você consegue ter muito claramente essa percepção. E aí, pessoal, você consegue posicionar a tua empresa no mercado. A minha empresa hoje, com relação a clientes,
ou faturamento, ela está em terceiro ou quarto lugar no mercado. E a minha meta estratégica daqui a 2 anos é estar na segunda posição. Então você posiciona a tua empresa num patamar estratégico. Por exemplo, a satisfação do cliente nas empresas do ramo e do meu porte. Na média do mercado é 75%. Eu quero chegar a 80%. Então, que valor você entrega ao teu cliente para ele perceber esses 80%? Então, pessoal, são todas essas análises. E aí, a gente já começa a falar no patamar da meta estratégica, que a gente chama de meta global. Geralmente, pessoal, a gente tem um combo de indicadores econômicos, financeiros e qualitativos que a tua empresa se predispõe a alcançar. Resultado, rentabilidade, faturamento, pode ser também, tá? Satisfação de clientes, né? Ou como tua empresa é avaliada por um órgão regulatório, né? Então você pode fazer um combo de indicadores que vai posicionar a tua empresa num patamar diferenciado. E aí isso vai puxar muita transformação dentro da tua empresa. Ok, pessoal? Então, gente, depois que eu faço isso, eu faço uma análise SWOT, né? Como a gente falou aqui, dessas forças e fraquezas no cenário interno, das oportunidades e ameaças no cenário externo, e eu faço o cruzamento dessa SWOT, desses temas, dessas observações que foram feitas de mercado e crio meus objetivos estratégicos, que vão estar, pessoal, declarados no mapa estratégico. Ok? Então, o próximo passo, pessoal, é nós identificarmos quais são as iniciativas que as áreas conseguem contribuir para o alcance daquele objetivo que alcançam a meta estratégica. Percebe a relação entre os processos? Não é ter o papel na parede por ter, mas sim o escopo desse processo que leva à construção de um portfólio de projetos. Para entendermos o escopo adequado ao alcance daquele objetivo estratégico, daquela meta estratégica. Por que a gente reforça isso, pessoal? Imagine estarmos fazendo ou definindo o escopo de um projeto que não tem nada a ver com a estratégia da organização. Isso pode acontecer, pessoal, por uma série de fatores. Por eu não entender o negócio, por não ter claro para mim critérios para avaliar os projetos, ou que um diretor ou gestor A, por ter um melhor relacionamento com o acionista, seus projetos têm uma ascensão ou têm um peso maior. Não pelo resultado que ele vai trazer. Por exemplo, qual o retorno sobre o capital que aquele projeto vai trazer? Qual o payback? Percebe, gente? Então, quando a gente traz para um termo técnico, tá? E objetivos, nós deixamos de lado alguns requisitos que são meio que subjetivos. E a ideia de trabalhar o PDCA estratégico e o portfólio é esse: entendermos os projetos que mais agregam valor para a instituição. Então, pessoal, isso é de uma importância fundamental nesse processo. Ok, pessoal? Então, gente, esse é um cenário muito importante que a gente precisava dividir com vocês, ok? Então, gente, aqui, pessoal, nós temos, né, dando andamento ao processo, quando a gente fala do portfólio de projetos. Essas figuras ao lado nos dão essa visão muito clara daquilo que a gente conversou agora há pouco. Quando as áreas, né, ou os próprios acionistas, gestores, ou perguntando para o cliente o que, é que ele espera daquela instituição, daquela organização, nós temos um combo de ideias. Um combo de ideias. E aí a gente começa a aplicar critérios, pessoal. Critérios que selecionam os projetos. Alinhamento com a estratégia, tá? Alcance de objetivos estratégicos, retorno financeiro, payback, tá? Rentabilidade. Então, pessoal, esses fatores começam a ser ponderados para chegarmos num combo de projetos priorizados. Ok, gente? Então a ideia é essa. Então, gente, a gente destacamos alguns pontos aqui que são importantes dividir com vocês quando a gente fala do seguinte: o que é fator preponderante? Às vezes, um projeto que não tem uma vinculação estratégica muito alta com relação ao negócio, ou seja,
não é um produto novo que vai agregar mais margem e mais rentabilidade, mas é simplesmente um requisito regulatório. Você precisa ter. É a lei que está mandando. Então você não tem para onde correr. Tá? Então isso sobe na categorização do teu projeto. Percebe? Vamos lá. Necessidades de partes interessadas. Pode ser uma demanda de um acionista. Esse teu projeto pode subir. Lembre-se, esse é um processo, um método de categorizar os projetos. Mas nada impede que um projeto que nessa categorização está em quinto, sexto ou sétimo, pule para segundo ou primeiro. Porque também, pessoal, isso é um processo que suporta a tomada de decisão, que fica por conta do conselho de administração, né, diretoria ou o próprio dono da organização. Tá, pessoal? Mudanças tecnológicas, pessoal, permitem, né, que a organização faça ajustes na sua estratégia. Ou corrigir, melhorar alguns processos e serviços. Então, gente, isso é um processo importante que é muito colocado por empresas que têm uma organização de estratégia e projetos. E aí, gente, a gente traz uma reflexão importante, né, sobre algumas ferramentas de gestão. Existem canvas, pessoal, que se referem a negócio, né, que se referem a projetos. Canvas, na sua tradução, é um quadro, tá? É uma metodologia que vem sendo trabalhada muito fortemente, porque, pessoal, tem um viés de mudança da forma de trabalho. Perfeito? A gente vai falar sobre isso daqui um pouco. Né? Mas é um documento de negócio. Nós, geralmente, trabalhamos com planos de negócio, né, que é um documento amplo, extenso, né, que às vezes fica engavetado. Tem sua importância, aí não resta dúvidas. Mas o que é que a gente percebe, pessoal? Quanto mais lúdico, quanto mais promove a colaboração entre áreas e uma forma de construir de forma participativa, é que a gente consegue observar, pessoal, que tem os grandes resultados. Esse, especificamente, pessoal, não é um canvas de negócio. É o Project Model Canvas. Que basicamente, pessoal, tem uma estrutura do termo de abertura de projetos. Todos esses componentes estão num documento, um documento Word, tá? Ou alguma ferramenta que vocês possam estar utilizando, mas basicamente são esses os tópicos que estão preconizados no termo de abertura. Tá, e por que a gente muda o nome, Lindenberg? Pessoal, veja só. Os profissionais que trabalham com neurociência, né, com formas de colaboração, alcance de resultados, engajamento, perceberam que você utilizar um quadro, você não precisa nem tanta tecnologia assim, tá, pessoal? Existem softwares, né, que fazem isso, obviamente. Mas basta o teu quadro, o teu canvas e post-its. E você consegue fazer uma integração, pessoal, entre as pessoas, com um estudo, como eu falei para vocês, da neurociência, que os profissionais começaram a entender que aquela coisa fazia um sentido diferente. Fica lúdico, fica fácil, as pessoas interagem, dão soluções e, pessoal, conseguem entregar possibilidades de melhoria imensa, pessoal, de resultados e de entrega de projetos. Então, pessoal, o Project Model Canvas, ele vem possibilitar esse processo de interação entre as áreas que promove isso. Perfeito, pessoal? Então, a gente vai trazer aqui, gente, um exemplo para a gente dar uma conversada, tá? Primeiro, a gente entender um pouco a estrutura do Canvas, tá? A justificativa são as dores que eu tenho e que precisam ser resolvidas. Os problemas que eu tenho sem um projeto. Objetivo SMART. Né? Tem que ser mensurável, atingível, realista, na linha do tempo. Né? O esforço, né, que essa melhoria vai trazer e o objetivo que eu vou alcançar. Tranquilo? E os benefícios, pessoal, que tem uma linha direta. Por isso que a gente faz essa leitura, né, essa dinâmica, considerando justificativo, objetivo e o benefício que isso vai trazer, que são esses valores gerados pela implementação do projeto. Ou seja, as dores que serão resolvidas. Ok, gente? Produto e requisito. Gente,
Imagine, produto é aquilo que vai ser entregue pelo projeto. E requisito é a característica. Isso é um ponto fundamental, pessoal. Quais são as características desse produto? Nós vamos observar que nós temos um item na gestão de escopo que é coleta de requisitos. Pessoal, na minha ótica, é uma das etapas mais importantes na linha do tempo do gerenciamento do escopo. Porque são esses requisitos, pessoal, que vão direcionar o nosso produto. Imaginemos o seguinte: quero construir uma casa. A casa é o produto. Mas o que é que deve ter nessa casa? Observa. O que é que deve ter na casa? 3 quartos? Suíte? Piscina? Churrasqueira? Qual o tipo de piso? Porcelanato? Qual o tipo de luminária? Vai ter área de lazer? Então percebe que esses requisitos definem o teu produto. E se eu disser, pessoal, inclusive assim, a marca desse item deve ser assim. Olha o nível de detalhe que eu chego e como fica fácil eu trabalhar o escopo desse projeto. Então, pessoal, esse item é muito rico nessa temática que a gente vai ter, ok? Então, destaco isso com vocês. Depois, pessoal, a gente trabalha stakeholders e fatores externos e equipe, né? Que são as pessoas que vão trabalhar no projeto, que influenciam e que são influenciadas. E que fatores externos também impactam, né, pessoal, no projeto que iremos trabalhar, o que iremos entregar. E equipe, gente, é toda a parte interessada que vai estar contribuindo, né, com esse projeto. Ok? E aí, gente, a gente traz mais outros pilares. Percebam, pessoal, que tem pilares nisso aí, ok? Então, premissas. É aquilo que a gente supõe, aquilo que a gente acredita que é verdade e que a gente se baseia para a construção do nosso projeto. Tá? E podem gerar riscos, porque a gente está falando de uma suposição. Ok? Grupo de entrega. Pessoal, o grupo de entrega são os pacotes de trabalho que a gente fala em projetos. Né? Aquela parte do projeto, a gente fala de 8 a 80 horas, tá? Que serão produzidas pelo esforço que vai ser feito no projeto. E restrições, pessoal, não fala, são aquelas limitações impostas, que são colocadas geralmente pelo patrocinador. Né? O que será isso? Tem um limite de tempo, tem um limite orçamentário, então tudo isso conta. Riscos, pessoal. Existe uma vinculação importante com relação às premissas. São eventos incertos. E, obviamente, pessoal, por se tratar de risco, existem situações que a gente não consegue prever. Ok? Perfeito, então? Linha do tempo, o nome já fala. Qual tempo eu vou gastar para implementar esse projeto? Qual é o desejo? Aqui, pessoal, mais uma vez, é alto nível. A gente não chega no detalhe ainda. Não chegamos a detalhar esse escopo para entender realmente o tempo que vamos gastar e o custo, que vem logo em seguida, que será demandado para a entrega desse projeto. Percebam, pessoal, que nós temos uma visão geral do projeto dessa forma. Ok? Então, gente, a gente traz um exemplo aqui, de forma rápida, para a gente entender um pouquinho, que é o recapeamento aí da BR-230. É a de Alhandra a São José de Piranhas. Beleza? Então, vejam só, pessoal. Qual é a justificativa desse projeto? Mitigar congestionamentos, acidentes, interrupções das rotas, né? E o alto custo, minimizar o custo com o aumento da produção. Então, essa é a justificativa para se fazer o recapeamento da BR-230. Então, o objetivo, vejam só como ele é claro e como ele tem marcos importantes que permitem essa mensuração. Construir 500 quilômetros de estrada dupla entre Alhandra e São José de Piranhas até dezembro de 21. Vejam como é claro. É smart, tem uma linha do tempo, tá? É tangível, né? É realista. Percebe? Está muito claro. O objetivo smart está muito claro, muito no seu conceito de smart nesse sentido. Quais são os benefícios que serão atingidos com esse recapeamento? Obviamente, a redução dos acidentes, a redução do custo da produção e o aumento da atividade industrial, pessoal, e do comércio também. Perfeito? Então vejam
que a linha existe um canal importante nesse sentido. Produto é o recapeamento da BR-230, né? Entre Alhandra e São José dos Piranhas. E requisitos? Alguns, tá, pessoal? Muito de alto nível também. Asfalto deve seguir as normas do DENIT. O recapeamento deve seguir as normas de sustentabilidade ambiental. Olhe, percebam que são requisitos de alto nível. Pessoal, quais são as regras do DENIT? Nesse documento eu não detalho nesse nível. E existe, pessoal, vários documentos, como por exemplo a declaração de trabalho ou declaração de escopo, onde a gente pega essas diretrizes e detalha no seu mínimo detalhe. Detalha uma a uma. Quantidade de profissionais, alguma certificação específica para aquele profissional que vai atuar naquele tipo de norma, né? Quais são os itens de sustentabilidade que precisam ser seguidos para que, né, aconteça isso? Existe alguma construtora que tem alguma certificação específica para fazer tal? Ela tem as licenças ambientais adequadas para fazer tal serviço? Percebam que existem requisitos de alto nível e que eles precisam ser detalhados. Isso é muito importante. Stakeholders, Ministério do Transportes, Governo Estadual, como externos, clima e seca. Isso pode interferir diretamente no andamento do projeto. Como equipe, pessoal, o que é que nós temos destacados aqui? O gerente de projetos, gerente de obras, equipe de planejamento de qualidade, segurança do meio ambiente, saúde, a própria construtora, né? todas essas pessoas que envolvem e são envolvidas no projeto. Como premissa, a gente entende que é verdade que vai acontecer, né? Que o projeto vai ser aprovado pelo Ministério dos Transportes até maio, por exemplo, né? Que a seca não impacte o andamento do projeto. Grupos de entrega, primeiro planejamento. Pensa, pessoal, naqueles pacotes de trabalho, ok? Projeto de engenharia, a terraplanagem, contenções e pavimentações e encerramento. Restrições, não efetuar correções em área de proteção ambiental. A gente não pode mexer de forma alguma. E não trabalhar no turno da noite. Restrições. Perfeito, gente. Tranquilo até então. Quais riscos? Vejam que alguns riscos estão atrelados às premissas. Entendemos como verdade. Por exemplo, a não aprovação do projeto pelo Ministério. Se não aprovar, é um risco. E eu preciso pensar em resposta aos riscos. A seca na região. Que tipo de problema eu posso ter com a seca na região? Muito importante, pessoal. Ok? Alta dos insumos para a pavimentação, por exemplo. Alta do dólar nesse processo. Beleza? Então isso é muito importante. Vejam também, pessoal, quando a gente passa na linha do tempo, a íntima relação com os grupos de entrega. Planejamento, eu estou no início ali, ó. Projeto de engenharia, está um pouquinho mais para frente. A terraplanagem já tem um tempo maior, né? A contenção e pavimentação está acontecendo em paralelo ali com a terraplanagem. E o encerramento está lá no final, basicamente lá em dezembro de 21. E o custo, pessoal, está entre 200 milhões e 350 milhões. Também de alto nível. Pessoal, percebem que o Canvas ele traz essa percepção holística do negócio, né? No caso aqui do projeto. Tá? Que entrega será essa? Possivelmente, pessoal, vamos pensar que isso seja um plano de governo, né? Essa seja uma das entregas das várias promessas de governo que foram feitas na ocasião. Essa é uma das frentes de desenvolvimento, né, de regional, enfim. Né? Então, percebam que ela é parte de um todo. Então, quando a gente faz o Canvas de negócio, ele é mais macro. Aqui a gente está falando de cronograma de projeto. Project Model Canvas. Beleza, pessoal? Tranquilo até então? Vamos nessa, vamos dar andamento? Então, pessoal, nós vamos passar agora para alguns itens na área que vamos trabalhar, que é escopo e cronograma. Das 10 áreas de conhecimento, nós vamos mergulhar agora um pouco mais, pessoal, nessas duas áreas, notadamente agora escopo. Perfeito? Então, relembrando com vocês, né, que nós temos aí os cinco grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, com 10 áreas de conhecimento. Perfeito, pessoal? Tranquilo até então? E agora vamos adentrar um pouco mais na área de conhecimento de escopo. Temos lá, pessoal, em planejamento e em monitoramento e controle. São 6 processos que vamos estudar, né, juntos aí nesse cenário. E aí, gente,
o que é que nós observamos? Em seguida, nós temos aí, fruto do nosso trabalho, vamos trabalhar um pouco com planejamento, né, observando aí a área de conhecimento e cronograma, onde nós temos na área de planejamento 5 grupos de processo e apenas um em monitoramento e controle. Nós sempre vamos fazer esse destaque, porque a gente entende que é importante fazer essa leitura com vocês para que vocês compreendam que o nosso estudo, pessoal, se refere a parte das áreas de conhecimento. Não obstante, são as duas primeiras de planejamento. Beleza? Lá na iniciação a gente trabalha muito fortemente o termo de abertura, desenvolver o termo de abertura, identificação de partes interessadas. Duas áreas de conhecimento, integração e partes interessadas. E nós começamos a entender o trabalho, o tempo e, obviamente, em seguida, pessoal, quanto isso vai custar. Perfeito? Né? Que é justamente a área de conhecimento 5, que é custo. Aquela tríplice restrição. Beleza, pessoal? Tranquilo, gente? Estão conseguindo entender o concatenamento das informações, ok? Então isso é de suma importância, pessoal, para a gente entender todo esse cenário, ok? Então, pessoal, o que é gerenciamento de escopo? Né? Então, no PMBOK, pessoal, sexta edição, a gente fala que inclui, né, os processos, o trabalho necessário e apenas o necessário, pessoal, para o término daquele projeto com sucesso. Né? São as ferramentas e técnicas que vamos aplicar para que aquele projeto seja entregue de forma adequada, nem mais, nem menos, e sim atendendo aqueles requisitos que foram delineados, né, para que o projeto seja entregue de forma adequada, atendendo aos objetivos e expectativas daquela parte interessada. Certo, gente? Então esse é o conceito de gerenciamento de escopo. E o que é que nós temos, pessoal? Né? Como eu falei para vocês, nós temos 5 processos dentro do gerenciamento de escopo. Quais sejam? Vamos entender também, pessoal, que basicamente, né, em praticamente todas as áreas de conhecimento, o primeiro processo é planejar o gerenciamento de escopo. Quase todas. Eu percebi que tem algumas que não tem, e a gente vai dar uma destacada com vocês oportunamente. Tá? Mas o primeiro, pessoal, a gente planeja o gerenciamento daquela área de conhecimento. Vamos planejar o que vamos considerar para o gerenciamento do escopo. De que formas vamos controlar? Né? Que tipo de software vamos utilizar? Percebe? Então esse é o planejamento da área. No caso, o gerenciamento de escopo. Segundo item, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Coletar requisitos. Na minha opinião, esse é um dos processos mais importantes dessa área de conhecimento. Por quê? Pessoal, imaginem que, inclusive na gestão ágil, pessoal, que está muito em voga nesse momento, o que a gente fala? Validação constante. Pergunta ao teu cliente sempre que for possível. Valida de forma rápida, porque você não perde tempo. Imagine você passar 1 mês, 2, trabalhando numa coisa que está fora do desejo do teu cliente, ou que você não coletou de forma adequada. E aí você mitiga, pessoal, esse risco. Porque você está com o cliente validando constantemente. Aí você pode ter entrevistas, várias ferramentas que você pode utilizar para fazer a coleta de requisitos. Como a tua casa, vamos lembrar do exemplo, como a tua casa vai ser estruturada? Com que tipo de material a tua casa vai ser construída? Vai ser de primeiro andar, de segundo andar? Que tipo de laje? Como eu falei, que tipo de piso? Né? Que tipo de tinta, cor? Percebe, pessoal? Então, esses requisitos são a linha mestre para a entrega do teu projeto. É muito importante. Então, por isso que eu destaco sempre coleta de requisito. Pergunta ao teu cliente. Sempre, pessoal. Ok? Isso independente de onde você estiver. Ok? Então, isso é muito importante. Em seguida, pessoal, define o escopo. Define o trabalho que será feito. Depois dessa definição do trabalho que vai ser feito, o que é que eu faço? Eu crio a EAP, que chama Estrutura Analítica do Projeto. Ou seja, é uma formatação hierárquica do trabalho que vai ser realizado. O teu projeto está lá no topo da hierarquia e você começa a criar os pacotes, né, que vão dizer as entregas que serão feitas. Você não chega no nível da atividade, você chega no pacote, que a gente chama, no pacote de trabalho. O 880,
Depende muito da forma como você estiver gerindo, né? E esse você pode definir também no teu plano de gerenciamento. De 8 a 80 horas, ou não. Você vai trabalhar de 8 a 20 horas. Né? Uma atividade que for muito importante, um marco importante, que não seja, você não gaste 8 horas, mas que você entende que é de suma importância destacar. Você pode fazê-lo. Mas aí é uma atividade que aparece dentro do pacote de trabalho da tua EAP, tá? E aí, pessoal, eu fecho a parte de planejamento do gerenciamento do escopo, tá? O 5.5 e o 5.6 estão lá no processo de monitoramento e controle. Planejei, executo e vou começar, pessoal, a validar se aquilo, o escopo que eu defini lá atrás, realmente está acontecendo. Realmente, eu faço aquela verificação, realmente está acontecendo, isso aqui está correto, não está correto, e aí eu controlo meu escopo. Então, esse arcabouço, pessoal, de processos faz com que, né, eu faça entregas importantes. Dentro de cada grupo de processos desses eu vou ter, né, as minhas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. E aí eu fecho, pessoal, de forma processual, né, conforme preconizado no PMBOK Guide, sexta edição, tudo que está preconizado em gerenciamento de escopo. Perfeito, gente? Pessoal, então, concluindo esse momento com vocês, a nossa proposta, né, para esse momento foi destacar com vocês a importância da gestão estratégica. Percebam que é fundamental, pessoal, entendermos quais são as entregas que precisam ser feitas. Mas para que eu saiba as entregas, eu preciso entender quais são os objetivos. Se aqueles meus projetos têm vinculação com a estratégia, se o escopo daquele projeto que eu estou fazendo atinge um objetivo organizacional. Ok? E aí a gente observou lá o nosso PDCA estratégico, passando pela missão, visão, valores, análise de cenários, né, interno e externo, definição de metas. Fundamental, pessoal, meta é gerenciamento. Tá? Sem meta você não sabe onde você vai. Você não sabe se você está alcançando a tua visão. Então isso é fundamental. Tá? Definição do mapa estratégico, dependendo do modelo que você utiliza, pessoal, para gestão estratégica, seja BSC, seja gerenciamento pelas diretrizes, seja OKR, tá? Objetivos com o seu resultado-chave, tá? Independente do modelo que você utilize. Mas isso é importante você ter tua gestão estratégica. E aí você implementa projetos e processos através de um processo de seleção adequado, utilizando critérios, né? ROI, rentabilidade, payback, satisfação do cliente, vinculação com a estratégia. Tá? E aí, pessoal, você tem o seu portfólio montado. E aí, a gente falou desses conceitos iniciais de gerenciamento de escopo, né, que é o trabalho que precisa ser feito. Né? E os seis grupos de processos que compõem o gerenciamento de escopo. Né? De planejamento até a validação e, né, acompanhamento, validação do teu escopo. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro e um grande abraço para vocês.